Gabriel é jornalista, né, Gabriel? E tem Isso. uma conta no Twitter bastante interessante, em que ele fala principalmente de infiltração da extrema-direita na esquerda. Hoje tem esse relatório da BIM sendo noticiado aí. Pedro, se você puder botar o Gabriel, porque está um ruído desgraçado aí no nick dele, por favor. A BIM está apontando a participação de grupos neonazistas e supremacistas brancos em movimentos golpistas nas eleições. E isso foi detectado durante o governo Bolsonaro. Estava ali a BIM sob o comando do general Heleno ainda. Bandeiras neonazistas de supremacistas brancos, tem registros, e aplicativos de mensagens se associando aos movimentos golpistas dos resultados das eleições de 2022. Segundo a BIM, 5 comunidades do Telegram reuniram 2.800 membros para fomentar narrativas de deslegitimação das instituições. Os documentos da ABIN foram elaborados em 25 de novembro e 1º de dezembro de 2022 e encaminhados à Polícia Federal e à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que em junho desse ano realizou operação para combater discurso de ódio difundidos no grupo. Na ocasião, 3 pessoas foram presas e 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita e Novo Hamburgo. Esses grupos guardam relação com várias dessas células extremistas, inclusive com os materiais e folders que aprendemos, diz a Tatiana Bastos, delegada titular de Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre, tinha que ser. A ABIN aponta que as células neonazistas e extremistas tiveram aumento de engajamento após a eleição presidencial. Tem um trecho do relatório que diz assim: até o pleito eleitoral de 2022, não se identificava histórico de envolvimento sistemático de grupos supremacistas e neonazistas com pautas políticas ou manifestações. Apesar disso, em monitoramento de grupos virtuais utilizados para disseminação de conteúdo supremacista na conjuntura eleitoral, observou-se aumento da interação e da visualização. Os grupos, segundo a BIM, foram utilizados para indicar suspeitas infundadas de fraudes nas urnas, divulgar bloqueios em rodovias federais e disseminar panfletos sobre a luta contra comunistas. Alguns grupos neonazistas demonstram interesse, diz aqui o relatório, em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos. Um dos grupos identificados com o nome de Resistência Sulista 1 Divisão foi criado no Telegram em 3 de outubro de 2022, mas as primeiras publicações só se deram em 30 de outubro de 2022, no dia do segundo turno das eleições. No canal foi postado um vídeo que ensina técnicas de como fabricar armas de fogo por meio de impressora 3D. Outro canal identificado é o Sul Independente Milícia, que, segundo a ABIN, difunde imagens com estética e teor associados ao neonazismo aceleracionista, vertente do neonazismo que defende a necessidade de atos de violência por atores isolados ou pequenas células como forma de acelerar o colapso da sociedade. Em 31 de outubro de 2022, foi criado outro grupo no Telegram, o Soldati della Luce, Soldados da Luz, que se autodescreve como milícia digital. É um canal repleto de referências racistas e que diz em sua descrição que foi criado para defender a raça branca, criticando a criação do Ministério da Igualdade Racial no governo Lula. Os oficiais da ABIN também identificaram que os grupos eram usados para discutir ataques a autoridades públicas. Em uma das mensagens interceptadas, um dos integrantes pediu uma lista de possíveis alvos com nome e endereço completos. Em suas conclusões, a agência afirma haver articulação de extremistas no período pós-eleição como estratégia para regimentar novos membros e promover ações violentas contra autoridades. Aí tem aqui um trecho de documentos assim: além de sinalizar a tendência de radicalização, demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros grupos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. Esse tipo de infiltração é muito comum entre grupos de direita, a gente sabe disso. Tem aqui, por exemplo, uma imagem, aqui, ó, eu, você, homem branco, ei, você, homem branco, tem um panfleto. Você já parou para pensar que todos, blá, 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 não sei o que lá, ainda tem uma mensagem,
em cima de material apreendido pela polícia. Está aqui como chama isso? Besta. E faca, aqui canivete, soco inglês, também chaco, tem cacetete, e essa bandeira aqui, eu não sei se o nosso convidado conhece que bandeira que é essa, o Gabriel, mas é uma bandeira que a nossa querida, saudosa Adriana Dias tinha mostrado num dos programas aqui, mistura símbolo do comunismo soviético, aqui, tá vendo? De coisas de operários com uma cruz. A Adriana tinha falado desse símbolo uma vez, e a Michele Prado também conhece muito bem. E tem um relógio, tem balas de revólver aqui e outras coisas. É meio óbvio, claro, que esse pessoal estava dentro da extrema-direita, dos movimentos golpistas. Agora, tem aí um negócio que o nosso Gabriel cuida na conta dele, que é a infiltração entre pessoas ali da esquerda mesmo, de temas e pautas que estão ali trafegando hoje entre grupos que acabam fazendo uma confusão proposital e ajudando o bolsonarismo. Por exemplo, você postou isso aqui do Diário da Causa Operária, que é lá do Rui Costa Pimenta. Zanin está certo em não fazer do STF o tribunal que cria leis. Eles estão apoiando aí o Zanin com todas as forças, o pessoal do PCO. E tem uma retuitada do tal do Rafael Machado, que é um cara da Nova Resistência, que é um grupo da extrema-direita duguinista, né? Que estava no PDT. Eu não sei se ele foi expulso, eu lembro que a gente até denunciou isso. Mas ele acabou retuitando aqui, ó. Caso um dia fosse publicar no Diário Oficial da União a abertura de um concurso de pior ministro do governo Lula, não há dúvida de quem receberia o prêmio no final: Flávio Dino, ex-PCdoB e atual PSB, que mereceria esse prêmio de pior ministro do governo Lula. Isso aqui eu acho que é um blend legal. Depois eu vou mostrar coisas aqui do Pablo Escobar também, que você separou. Me fala primeiro o que significam essas duas postagens e o seu trabalho. Por favor, Gabriel, diga lá. Pô, Kiko, para ficar assim, até mais justo, assim, eu comecei a entender e observar o que estava acontecendo nas eleições do ano passado, seguindo páginas de pessoas que realmente são muito mais especialistas do que eu, na verdade. Eu meio que hiperfoquei nessa situação a partir da situação do Nova Resistência, que é do Rafael Machado, que tem esse retweet aí, infiltrando no PDT. E aí tem as pessoas como a Letícia Oliveira, a Marie de Klerk, que fez uma reportagem para o UOL, Edwin Fox, que também é um estudioso sobre a infiltração da extrema-direita na esquerda. E aí eu hiperfoquei muito por uma questão de sobrevivência, sabe? De tipo, cara, isso é muito perigoso, isso é muito estranho, vou tentar entender o que é que está acontecendo aqui. E aí eu consegui entender melhor a questão do PDT e comecei a perceber nuances em outros lugares, como tipo o próprio Aldo Rebelo, que apesar de ele ser do PDT, ele já tinha muitas ideias parecidas desde a época dele do PCdoB, algumas páginas petistas, algumas pessoas que mais alinhamento do governo de Lula também tem uma narrativa um pouco mais alinhada com isso de anti-woke ou anti-identitarista. Várias conversas que a gente vai observando a convergência entre essa extrema-direita e pessoas de esquerda que podem estar perdidas, e aí eles vão encontrando alguns caminhos, tipo soberania nacional. Acho que a soberania nacional, acho que é o ponto de convergência que eles sempre tentam encontrar, né? Anti-imperialismo americano. Acho que são as coisas que eles vão encontrando o buraco para poder se filtrar e todo mundo absorver achando que a narrativa dele é normal. Eles estão do nosso lado. Por quê? Porque eles são anti-americanos, porque eles são anti-identitários. Várias coisas que a gente vai pegando assim e vai tentando entender. E aí meio que foi nesse caminho que eu fui estudando
e buscando mais. E aí foi aí que eu encontrei alguns lugares, algumas pessoas específicas, né, que depois a gente vai falar mais, que é onde a gente vai encontrando, tipo, que tem mais incidência na esquerda até do que o PDT, né? Porque o PDT ali foi uma época eleitoral e aí tinham os ânimos mais acirrados, e aí até algumas pessoas que hoje se abraçam com essas mesmas narrativas, com essas mesmas ideias, e criticavam o PDT na época das eleições, sabe? E se aproveitaram dessas circunstâncias. E aí acho que é uma questão mesmo de levar o debate para cima e entender que essa infiltração vai muito além do PDT. Acho que tem muitos lugares, acho que o PCO está aí demonstrando já há muito tempo. Há muito tempo, né? E outros lugares estão acontecendo isso, e aí está acontecendo debaixo do nosso nariz. Acho que é mais por esse caminho que eu tento buscar meu estudo, e simplesmente estratégia de sobrevivência. Eu acho que não é saudável para a gente que é de esquerda não perceber e não entender todos os perigos que a gente corre com esse tipo de infiltração no nosso campo.